normal, pode ser comprado em casa de festa mesmo, balão tranquilo, normal. Um cotovelo, que pode ser comprado em material de construção, eu utilizei um de 25 de diâmetro, mas também dá para usar um de 20, né, depende da lata que você usar, tranquilo. Eu recomendo você pegar o de 25 se você usar a lata de Monster, porque ela é um pouco maior, né. Agora, se você pegar uma lata de Coca ou uma lata de refri, que é um pouco menor, aí você pode utilizar o de 20, que vai ser mais proporcional e mais fácil de usar. Bom, como eu falei, 2 latas, né, foram utilizadas 2 latas de Monster. Aqui já tá cortado mais pra explicação, né, e uma delas você vai cortar em cima, reto assim, né, mais ou menos uns 6,5, 6 centímetros e meio, mais ou menos aí, você vai cortar ela reta. Tenta sempre deixar bem retinho e cortar pra fora pra não ficar as ranhuras pra dentro, tá? Porque como vai o bombril ali dentro, como vai esse pistão com bombril, se as ranhuras ficar pra dentro, ele vai puxar e vai atrapalhar o movimento e vai ficar difícil. Mesmo que seja na ponta, às vezes fica um pouquinho pra baixo assim, mas tenta sempre deixar pra fora. Outra coisa que foi utilizada a cola quente. Outra coisa que foi utilizada foi a cola quente, né? Pra fazer o pistão que puxa o balão. Eu utilizei uma tampa daquelas colas antigas, cola bastão, não antigas eu digo, né? Aquelas tampas de cola bastão, da cola bastão pequenininha. Você pega a tampa, aí você vai pegar um dos palitos que tem, ambos têm 7 centímetros, tá? São 2 palitos de churrasco, você vai pegar, vai cortar 2 pedaços do mesmo tamanho, 7 centímetros. Um deles você vai pegar, vai encostar, vai colocar ele dentro, tipo, a tampinha da cola bastão, você vai colocar ele dentro, vai encher de cola quente e vai deixar secar ele o mais centralizado possível, beleza? Depois que você fizer isso, ele vai secar e vai ter aquele cilindro maior aqui, que vai servir para grudar no balão. Aí aqui você vai fazer um furo de 1,5, pode ser a broca que você tiver em casa, mas tem que ser entre 1 e 1,5 para ser mais próximo do arame que a gente vai utilizar. E o outro você vai furar 1,5 ou 1, a mesma broca que você utilizar nesse aqui, você utiliza nesse, só que você vai fazer um furo desse lado e desse lado, nos dois, porque esse daqui ele vai dentro da latinha maior. A latinha maior não tá cortada, mas você vai fazer um corte, não tem muito tamanho específico, mas você pode pegar uns 4 centímetros aqui de distância, fazer um corte até mais ou menos uns 4 centímetros aqui também. Aí você faz a abertura em retangular. Uma das instruções é não corta no meio, corta um pouquinho para frente do meio. Então você vai fazer um retângulo aqui, um pouquinho para frente do meio. Ó. Tá vendo que o meio tá aqui, você vai cortar mais ou menos aqui e mais ou menos aqui para não pegar o meio da latinha, porque o meio vai ser onde vai os furos, onde vai o verabrequim. Bom, o verabrequim, ele é feito com o arame aí de 0,8 de diâmetro, que foi utilizado. Pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, eu não recomendo muito, porque ele tem que ficar um pouco firme, né? Mas se for um pouco maior, você tem que ajustar o furo que tiver tanto na latinha, tanto aqui, porque ele vai encaixado nesses palitos. Um dos palitos você já vai colocar aqui dentro, ele vai ficar grudado com essa parte maior, ó. Você pode ver que aqui é um pouco menor, aqui é um pouco maior. Você vai fazer o verabrequim, virando sempre em 90 graus, deixando o mais reto possível, porque, por experiência própria, isso aqui é muito chatinho de fazer, isso é o que mais dá problema. Eu consegui fazer um pouco melhor, porque eu já fiz um outro motor antes de entrar, antes de entrar na faculdade não, no primeiro semestre a gente fez um motor em grupo lá, e foi um motor movido a eletroímã e tinha esse mesmo sistema de verabrequim, e uma das coisas que mais dava problema é que isso aqui tava torto. Então, tome muito cuidado, deixe o mais reto possível, tenta não dobrar muito, porque se você dobrar muito, fica aquelas amassadinhos, e é muito chato de tirar depois. Então, se tiver muito amassado, tenta fazer outro, não tenta utilizar o mesmo, tenta deixar sempre bem retinho, e 90 graus. Aí o outro palito eu já falei, você vai usar no pistão com balão, e você vai usar dentro do pistão para mover esse pistão de bombril. Bom, você vai pegar um bombril também, metade de um daqueles inteiros, você vai ter um inteiro, você vai pegar metade dele e vai passar um arame, é o mesmo arame que eu utilizei no verabrequim, você vai passar ele no meio
Depois que você passou no meio, você vai dar umas voltas meio circular assim, prendendo o alumínio para ele puxar o alumínio, oh meu Deus, o bombril como um todo, né? Você vai pegar o bombril, vai cortar na metade o bombril, vai passar o alumínio no meio, o arame no meio, desculpa, alumínio, tô confundindo aqui. Mas você vai passar o arame no meio, vai fazer essa parte mais circular para pegar mais contato ali do bombril. Aí do outro lado você vai fazer a mesma coisa, você vai deixar mais ou menos no centro e vai fazer tipo uma bolinha. Você vai dobrando ele pra dentro assim, até fazer uma bolinha, porque ele vai dentro dessa parte aqui da latinha. Você vai colocar lá dentro, ó, você pode ver ó, que ele tá dobrando pra cima, então quer dizer que ele tá muito grande, então você vai tirar, vai dobrar um pouco mais. E você vai nesse ritmo, você vai dobrando, até colocar lá dentro. Aí você vai ver que uma hora vai ficar uns buracos pra fora. Aqui o que a gente faz? Pega uma faquinha e vai empurrando, tipo, vai deixar ele bem retinho lá. Vai empurrando as pontinhas, ó, pra ele dar uma abridinha. Não muito, tá? Porque ele tem que rodar bem soltinho. Se der, se ficar alguma ranheira, pega uma lixa assim pra que ele fique bem lisinho. Ó, você pode ver que ele tá rodando bem lisinho aqui, ó. Esse é o ideal. Você vai fazer isso pra... Bom, essa parte do cotovelo aqui, você vai utilizar a gente utilizou, né? Uma massa epóxi, você vai utilizar uma massa epóxi também. Vai pegar bem pouquinho, dar a volta e vai prender na lata de alumínio cortada embaixo. E vai apertando assim as pontas até ele se distribuir uniformemente. E aí espera umas 2 horas para secar, para ele ficar duro, para não mexer enquanto ele estiver mole, que pode acabar havendo buraquinhos. Se soltar, né, se você colocar muito e depois soltar, para não desaproveitar o que você tem, coloca cola Super Bonder e daí taca um pouco de sal, não muito, tá? Um pouquinho de sal ou bicarbonato também funciona, porque ele vai endurecer e tenta tapar todos os buraquinhos, porque a gente precisa de uma vedação muito boa, tá? Ah, foi utilizado também um CD, né? Agora eu vou até apontar pro trabalho, melhor. Foi utilizado também um CD. Aqui é um pedaço de uma caneta para prender no CD, e aqui tem várias coisas que você pode utilizar. Aqui eu utilizei um pedaço de tubo de cola quente mesmo. Aquele tubo de cola foi cortado, furei com uma broca, coloquei no arame, aí encaixei a pedaço da caneta e depois coloquei o CD por conta do diâmetro, né? Para tentar ficar o máximo no meio possível, que é o que vai manter a inércia do motor. Também foi utilizado uma lata de Nescau para a base. Você pode pegar uma lata de Nescau daquelas menorzinhas assim mesmo. Aí você vai fazer um corte retangular para a vela, né? Aqui vai ter as pontinhas. Você vai pegar aqueles abridor de lata e vai dar a volta só para tirar essa ponta. E depois que você tirar, para desencaixar aqui, depois que você tirar, você vai dar uma leve amassada nele, ó, para que ele prenda na latinha. Não muito, porque ele não pode amassar a latinha, tá? Ele tem que deixar o espaço certinho dela. Mas o suficiente para que ela, quando você colocar, ela fixe. É só o suficiente. Porque aqui vai querendo pesar, então você segura dessa forma. Aí a vela, foi utilizada uma tampa de suco mesmo. Aí você cola ela aqui, acende e coloca lá dentro, né? E daí para base de madeira, só foi utilizado uns parafusos. Então, aí para base de madeira, né, foi utilizado parafusos. Você vai fazer 2 furos e basicamente vai colocar os parafusos para grudar na latinha, para que fique mais fixo. Olá, eu sou o André, eu vou falar um pouco sobre a parte teórica do funcionamento do nosso motor. Iniciando aqui, nós temos o motor que a gente fez, é um motor caseiro, um motor de Stirling. Um pouco sobre a história dele, foi feito por Robert Stirling, ele é um escocês. A criação do motor de Stirling foi pensada por conta de grandes explosões que estavam acontecendo, por conta das máquinas a vapor da época. Então, devido a esses grandes problemas, foi gerado aí a ideia do motor de Stirling. Aqui nós temos um exemplo do funcionamento do motor de Stirling. Esse é um motor de Stirling beta. Nós temos 3 outras modalidades, mas vai ser explicado mais para frente do vídeo. Ele é um motor térmico, ou seja, ele gera
movimento mecânico através da transformação de calor, obedecendo à primeira lei da termodinâmica, que também vai ser explicado um pouco mais para frente. O funcionamento do motor de Stirling ele pode ser exemplificado por meio desse gráfico. Esse gráfico é o ciclo de Stirling. Ele é um ciclo, realmente dá para ver pelo gráfico que ele começa no ponto A e termina no ponto A. Ele tem 4 momentos principais, aí, sendo a expansão térmica, que é do momento A para B, o resfriamento isovolumétrico, que é de B para C, a compressão isotérmica de C para D e o aquecimento isovolumétrico de D para A. Para ficar fácil de exemplificar e de entender o que cada momento desse representa, aqui nós temos a expansão térmica. A imagem mostra o pistão na parte mais alta, ou seja, o gás está em contato direto com a vela, representando o nosso ponto A. No ponto B nós temos a expansão do gás, fazendo o pistão começar a descer, representando o ponto B do nosso ciclo. O ponto D, sendo a compressão térmica, é o ponto de mínimo do pistão, onde o ar começa a se locomover para a parte de cima. E o ponto D, que é o nosso aquecimento isovolumétrico, já tendendo a voltar para o nosso ponto A. Agora falando um pouco sobre os tipos de motor. O motor de Stirling ele possui 3 modelos principais, o Alpha, o Beta e o Gamma, que foi feito no nosso projeto. A principal diferença dele é a quantidade de cilindros. O Alpha e o Gamma possuem 2 cilindros e o Beta só possui 1. Ele é um modelo um pouco mais simples, ambos têm o mesmo tipo de funcionamento, cada um com suas qualidades e defeitos, mas todos são de forma cíclica. Aqui nós temos um vídeo do nosso modelo tipo Gamma em funcionamento por uns instantes. Sobre as partes do nosso motor, quero iniciar falando sobre a vela, a nossa fonte de calor. Vamos adotar o poder calorífico da nossa vela como 42 MJ por quilograma. E vamos considerar que a variação da massa é 0,1 grama a cada 60 segundos. Isso nos daria um consumo de 0,1 grama a cada 60 segundos de aproximadamente 0,00167 grama por segundo. Para calcularmos a potência, nós deveremos multiplicar o consumo pelo poder calorífico da nossa vela. Então, a nossa potência seria 0,0016 vezes 42 10 a sexta joules por grama. Grama por segundo, certo? Essa potência nos daria... Essa potência nos daria aproximadamente 70 watts. Vamos considerar que apenas 10% desse calor é efetivamente usado no nosso motor. Então a potência seria 700 watts vezes 10% igual a 7 watts. Por que vamos considerar um valor tão baixo? Isso é uma taxa
muito comum para os motores de Stirling, porque esses motores, a maior parte desse calor sobe pelos lados e se perde no ambiente, certo? Então, acaba sendo muito baixa essa taxa. Usando de padrão vídeos que demonstram que o motor de Stirling, relativamente parecido com o feito, gera uma potência aproximada de 0,35 watts, que a média, né, de diversos motores caseiros deram valores próximos a esse. Vamos calcular o valor dado pelo que é fornecido a ele. Isso nos daria aproximadamente 1,35. 0,05. Ou seja, algo próximo de 5%. É uma eficiência realmente bem baixa. Gostaria de falar um pouco sobre o pistão de trabalho. Já foi mencionado um pouco sobre ele quando a gente falou dos ciclos e mostrou aquele gráfico. Aqui o funcionamento de como ele seria obedecendo ao gráfico e ao ciclo fechado. Bom, agora falando um pouco sobre o balão e o cotovelo, já que a gente começou a falar dele, eles não esquentam e nem esfriam por conta própria, né? Mas eles são essenciais para o ciclo do motor. Quando o pistão sobe, o ar ele precisa ocupar mais espaço, né? Porque ele está expandindo. E o balão, ele estica para permitir essa expansão. Esse aumento de espaço, ele permite que o ar, ele também tenha mais contato com a superfície, a temperatura ambiente, né? Ele permite ter mais contato com a superfície que está a temperatura ambiente, nesse caso o cano, ou a lata, quer dizer, a lata vai esquentar um pouco, então a lata não muito, mas a lata também, a lata de cima, o balão, o cotovelo, a própria lata, o balão e o cotovelo, né? O que faz com que o ar esfrie mais rápido, né? Porque ele tem mais área de contato. Ao esfriar o ar, contrai, ele puxa o pistão para baixo e mantendo o ciclo de expansão e contração contínuo. Uma das coisas, né, que o balão cria é um atraso no fluxo de ar, que é essencial para que o motor funcione. Uma forma simples de entender isso é imaginar que você está empurrando uma porta com uma mola atrás. Se você empurrar a porta direto, a mola faz ela voltar rápido demais e você não consegue manter o movimento contínuo. Mas se você colocar um travesseiro ou uma almofada para atrasar o fechamento, você consegue empurrar a porta, esperar ela voltar e continuar empurrando de forma contínua, né? É exatamente isso que o cotovelo e o balão eles fazem. Eles atrasam o movimento do ar para que o pistão esteja sempre no movimento certo para receber a força do ar quente ou ser puxado pelo ar frio, né? E para garantir que o movimento seja estável, a gente usa o CD, né, como volante de inércia. Ele armazena energia rotacional, mantém o motor girando, ao mesmo tempo, nos pontos que o pistão sozinho não consegue gerar força suficiente, né, ele faz esse trabalho. Se o motor parasse nesses pontos, né, o que ele não consegue gerar sozinho, o CD ele garante que a rotação do sistema se mantenha constante, né? Permitindo que o ciclo completo da expansão e contração do ar aconteça sem interrupção alguma. E resumindo, né, tudo isso, o ciclo do motor ele funciona assim: o ar ele esquenta, se expande, expandiu, beleza, empurrou o pistão, se desloca pelo cotovelo do balão, esfria e contrai, puxa o pistão para baixo, o CD mantém o movimento e o ciclo se repete. Todo esse processo ele segue a primeira lei da termodinâmica, né, que relaciona a energia interna do ar, o calor fornecido pela vela e o
trabalho mecânico realizado pelo pistão. Falando um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica, ela é o princípio da conservação da energia aplicado a sistemas térmicos. Aqui nós temos que o calor é igual ao trabalho mais a energia interna. Tem uma frase que eu acho que exemplifica bem essa lei. Ela fala que a energia ela não é criada nem destruída, ela se transforma. O comportamento do ar segue as leis do gás ideal, pois a pressão e o volume da temperatura estão relacionados de forma previsível, digamos assim. E dessa forma simples e elegante que o motor Stirling ele transforma calor em movimento mecânico contínuo, né? Então, todo essa forma mais teórica é assim que toda essa forma teórica funciona na prática, faz funcionar na prática o motor Stirling. E também dá para entender, né, que pela primeira lei da termodinâmica, quanto mais temperatura, mais pressão, né? Porque na própria lei da termodinâmica, se você aumentar o valor da temperatura, logicamente o valor da pressão vai aumentar. Então, ele funciona a partir mais dessa primeira lei da termodinâmica. Bom, agora para mostrar o funcionamento do motor Stirling, vou acender a vela que está lá dentro. Depois de acendida, a gente espera um pouco o tempo para ele esquentar o ar que está lá dentro, para ele expandir. E aí a gente vai fazer ele funcionar pelo integral. Tem que esperar um pouquinho. Ele vai começando a funcionar. Ali só está com uma vela, então a temperatura ela vai até um certo ponto. Então se eu colocar mais ou menos mais uma junto, ele aumenta um pouco a velocidade por conta da temperatura. E bom, esse é o funcionamento do meu motor Stirling caseiro. Deixa eu apagar, você vai ver, eu não apago, né, a temperatura logicamente abaixa. Ele vai diminuir a velocidade até que ele para por conta da pressão da temperatura.